A chama que revela o amor. A abertura de João 3,16. Desde o primeiro instante, existe algo em João 3,16 que não pede apenas para ser lido, mas sentido. É um verso que parece acender uma chama silenciosa dentro de quem o escuta, como se cada palavra carregasse uma força antiga, capaz de atravessar séculos e ainda assim tocar o coração com a mesma intensidade da primeira vez em que foi pronunciado. Ao abrir este versículo, não estamos apenas analisando uma frase bíblica famosa. Estamos nos aproximando de um convite direto, quase pessoal, que nos conduz a enxergar a vida por um ângulo que normalmente ignoramos. Há um movimento, quase imperceptível, que começa a agir dentro de nós quando ouvimos sobre o amor de Deus sendo derramado sobre o mundo de forma tão absoluta. E é justamente esse movimento interior que precisa ser explorado com profundidade, pois é aí que reside a verdadeira transformação espiritual. O objetivo deste tópico é criar uma porta de entrada totalmente nova, algo que vá além do que normalmente se diz sobre João 3,16. Não se trata apenas de afirmar que Deus amou o mundo. Trata-se de entender o que esse amor provoca no íntimo de quem se permite ser tocado por ele. Ao olhar para esse verso com calma, percebemos que ele não está descrevendo um evento isolado, mas revelando um princípio ativo que continua acontecendo agora. Quando Jesus declarou essas palavras a Nicodemos, ele não estava apenas transmitindo informação, ele estava oferecendo compreensão, ele estava iluminando um caminho, ele estava apontando para uma realidade espiritual que não depende de tempo, cultura ou circunstância. Uma realidade que atravessa todo ser humano que decide ouvir com sinceridade. A força desse versículo está na maneira como ele reorganiza a percepção de quem o contempla. É como se ele nos colocasse diante de um espelho que não mostra apenas o que somos, mas o que poderíamos ser se entendêssemos o tamanho desse amor. Nesse ponto, começamos a perceber que João 3,16 não é sobre teologia, mas sobre vida. Não é sobre religião, mas sobre reencontro. Não é sobre dogma, mas sobre acesso direto ao coração de Deus. E ao perceber isso, começamos a compreender que todo ser humano carrega dentro de si um profundo desejo de significado, pertencimento e redenção. Desejos que muitas vezes tentamos resolver com esforço próprio, sem perceber que a resposta sempre esteve ali, condensada nesse único anúncio de amor absoluto. Quando Jesus revela esse versículo, ele não está apontando para um amor passivo. Está revelando um amor que age, que se move, que toma iniciativa. Um amor que não depende do merecimento humano e que não se limita à compreensão humana. Um amor que antecede a consciência do próprio homem sobre si mesmo. Esse amor não é apresentado como ideia, mas como ação divina concreta. E ao recebermos essa ação como realidade, somos imediatamente convidados a refletir sobre a dimensão da nossa própria existência. Por que Deus faria isso por mim? O que existe em mim que desperta tamanho interesse do Criador? Essas perguntas não são teóricas, elas são profundamente íntimas e começam a remodelar a maneira como enxergamos nossa jornada. Enquanto essas reflexões se aprofundam, percebemos que João 3,16 é uma revelação, mas também uma lembrança. Uma lembrança de que nunca estivemos sozinhos, nunca fomos ignorados, nunca fomos deixados à deriva. Há um propósito que nos acompanha desde antes de percebermos que existimos. Há um amor que nos envolve mesmo nos momentos em que acreditamos estar distantes de tudo o que é sagrado. E ao entrar nesse entendimento, o coração começa a encontrar paz. Uma paz que não vem de respostas imediatas, mas da presença de um amor que permanece. Este é o ponto central desta abertura. Não é apenas apresentar o verso, é abrir espaço para que ele abra algo dentro de nós. É permitir que a chama que ele carrega encontre lugar para iluminar memórias, dores, dúvidas e esperanças. É reconhecer que João 3,16 não é antigo, é eterno. Não está preso ao passado, está vivo agora. E neste exato momento, enquanto você escuta, ele continua trazendo luz para quem decide olhar com sinceridade. Quando o amor encontra a existência.
Há um instante na vida em que a pessoa percebe que existir não é apenas respirar, sobreviver ou seguir adiante por obrigação. Existe um ponto silencioso dentro da alma onde algo desperta, algo que questiona com sinceridade o sentido de estar aqui. E é justamente nesse ponto que João 3,16 se torna mais do que um verso conhecido. Ele se transforma em uma interseção entre o amor divino e a consciência humana, revelando uma verdade que muda a maneira como enxergamos a própria jornada. Porque quando Jesus declara que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo que a existência humana não começou no acaso, nem se sustenta na indiferença, mas nasce e respira dentro do amor. Esse encontro entre amor e existência é o que dá profundidade ao entendimento de quem realmente somos. É fácil acreditar que estamos aqui apenas para cumprir rotinas, responsabilidades e expectativas. Mas quando o amor de Deus entra no campo da existência, tudo muda. De repente, a vida deixa de ser apenas biologia e passa a ser propósito. Deixa de ser apenas caminho e passa a ser chamado. Deixa de ser apenas movimento e passa a ser significado. Nesse instante, percebemos que o amor não surge como acessório, mas como origem. Não aparece como resposta tardia, mas como fundamento que sustenta todo o ser humano desde antes do primeiro pensamento. O grande desafio é que muitos passam a vida inteira procurando sustentar sua existência em coisas instáveis. Reconhecimento, conquistas, validações externas, metas que nunca se completam. São tentativas de preencher um espaço que só o amor verdadeiro poderia ocupar.